Nos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ontem à tardinha, o pastor Adriano avisou que ainda estava planejando estar aqui conosco hoje, mas que não estava bem de saúde. Até onde eu sei, o restante da família já tem recuperado bem, graças a Deus, mas mesmo que ele disse estava planejando estar aqui, mas não estava bem, eu digo, eu vou começar a me preparar, porque pode não chegar. Então, eu convido vocês a João capítulo 17. João capítulo 17. Vocês que têm estado aqui nas quartas, sabem que eu tenho trazido estudos sobre João capítulo 17 e então, sendo em cima da hora, foi mais fácil para mim me preparar para aqui hoje de manhã, continuando aqui em João 17. Então, abram aí as suas Bíblias, João capítulo 17, e eu quero começar com o versículo 11, e vamos ler do 11 até o 19. João capítulo 17, começando com o versículo 11. Jesus está orando aqui, e ele está orando ao Pai. Ele diz, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Muito obrigado, querido Pai, por tua preciosa palavra que estamos aqui a estudar neste momento. Nós te damos graças, ó Pai, pelo ministério de Jesus Cristo, o ministério de interceder pelos seus. Que o Senhor possa, assim, usar a palavra em nossas vidas. Nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Às vezes, pessoas pensam da oração lá em Mateus capítulo 6, o Pai Nosso, como sendo a oração de Jesus. Mas, na verdade, Jesus não podia fazer essa oração. Lá ele nos ensina a pedir, perdoa-nos as nossas dívidas, os nossos pecados, e Jesus, no caso, não os tem. Né? Aqui em João capítulo 17, nós temos a oração de Jesus,
E a verdade é que esta oração nós não podíamos orar também, não. Né? Por exemplo, acho que é no versículo 9 ou 10, 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas. Isso aí nós podíamos dizer a Deus, não é? Mas olha o que segue. Ele diz, e as tuas coisas são minhas. Isso aí também não nos cabe, não é? Devemos compreender a situação quanto a esta oração aqui. No caso, os capítulos 13 a 16 são palavras de Jesus, especialmente encorajando os 11, porque no caso Judas já sai no capítulo 13, e acho que é versículo 21, não, é 26, se não me engano. Judas sai para trair a Jesus. E aí vem muitas promessas em sequência disto. Ele vem dizendo que ele vai embora, mas vai voltar, lá vai preparar um lugar para os céus. Ele prometeu enviar o Espírito Santo. Ele promete também que os céus vão serem perseguidos. Mas aqui no capítulo 17, ele ainda junto com os apóstolos, ele separa um tempo para orar por eles. E, aliás, nós vamos ver que nesta oração, nós que cremos por meio da palavra destes que estavam lá, nós somos incluídos nessa oração também. Logo no capítulo 18, nós vamos ver Jesus sendo preso e logo mais, então, sendo levado diante das autoridades religiosas e levado à cruz. Mas vamos ver, então, a partir do versículo 11, João capítulo 17, versículo 11, diz, já não estou no mundo, e nisto ele está prevendo tanto a sua morte logo mais, como também, além de sua morte, dentro de, no caso, 6 semanas depois disto, ele estaria retornando ao céu. Ele diz, ao passo, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então, nós temos visto aí estas palavras de Jesus, já não estou no mundo, ao passo que vou para junto de ti. Ele continua dizendo, mas eles continuam no mundo. Este mundo é um lugar bom para os filhos de Deus? Não. Se você voltar lá para Gênesis capítulo 4, você vê um servo do Senhor, Abel, trazendo a oferta que agrada o Senhor, e justamente por ter agradado o Senhor tendo se agradado da oferta dele, ele é assassinado por um filho do diabo, Caim. Você pode se lembrar também que uns 3 anos antes disto, Jesus foi tentado pelo diabo por 40 dias. E nós também somos tentados neste mundo.
poucos minutos antes disto aqui, em João capítulo 15, mantenham as suas Bíblias abertas aí. João capítulo 15, só seria voltar um pouco, no capítulo 17, onde estamos. Mas diz aí, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Ele diz, olha, neste mundo vocês vão serem odiados. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo quer união. Mas é importante a gente compreender que a união que o mundo quer é o tipo de união que tinha quando foi construída a Torre de Babel. Os homens se ajuntaram lá em revolta contra o Senhor. Nem toda união é bom. Só é bom a união quando é debaixo de submissão a Deus. Lembre-se das palavras de Jesus em João capítulo 16, versículos 1, 2 e 3. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles, o mundo, e as lideranças, os mais religiosos do mundo, vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus, por matar vocês que são meus filhos. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Então, este mundo tem sempre sido um lugar perigoso para os filhos de Deus. Por um lado tem a fraqueza da nossa carne, e somos tentados a pecar. E por outro lado tem também a perseguição do mundo. E por isso Jesus diz, Pai Santo, em contraste com a rebeldia deste mundo, o Pai é santo, guarde-os em teu nome que me deste. Ele diz em outras palavras, e aqui encontramos o pedido dele, o pedido é, Pai, proteja dos seus. E ele diz, para que sejam um, assim como nós. Há união entre pai e filho. O pai e o filho, e o Espírito Santo não é mencionado aqui, mas seria verdade da mesma forma. Há união entre eles. E ele está dizendo que esta mesma união que há entre pai e filho, Pai, eu desejo isto para os salvos. Neste mundo, precisa viver uma vida santa para que haja contenda e desunião? Não precisa de santidade para viver desunião e contenda, não. Isso é o que naturalmente vem ao ser humano. Fruto natural do pecado é a contenda, a desunião. A união santa só é possível no poder do Senhor. Quando o ser humano foi criado à imagem de Deus, isto significa que o ser humano foi criado para ter
relacionamentos. Relacionamentos primeiramente com Deus, feito à imagem de Deus. Nós podemos ter relacionamento com Ele por meio da sua palavra e, além de por meio da sua palavra, em oração. Mas nós fomos criados também para termos relacionamento com outros seres humanos. Foi Deus que disse lá no primeiro dia da criação do homem, no sexto dia da criação, foi Deus que disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Nesse sentido, nós somos bem diferentes dos animais. Os animais têm um certo nível de relacionamento, sim, mas entre os animais não tem amor. A Bíblia diz, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Pessoas podem nos ofender gravemente, mas quando há amor, quando há aquela busca do bem da pessoa amada, que no caso é verdadeiro amor, é quando busca o bem daquela pessoa amada, o amor não se acaba, o amor perdoa, o amor continua buscando o bem, mesmo da pessoa que nos ofendeu. E por meio deste compromisso de amor é que realmente se torna uma figura excelente do relacionamento que há entre o pai e o filho, entendendo no caso que entre eles não há a necessidade de perdão, porque não há pecado. É bom que vocês pensem um pouco quanto a isto, a importância da Trindade. Porque, por exemplo, os islâmicos chamam o Deus deles de Allah, e Allah é uma trindade? Não. Então, é compreender que o Deus Allah, que no caso é uma fabricação demoníaca dos homens, não pode haver amor lá na eternidade, só um Deus irado. Mas a Bíblia fala de que havia amor e união entre Pai, Filho e Espírito Santo lá na criação. Deus não estava sozinho lá, isolado, precisando de alguma coisa, e por isso decidiu criar. Então, passando para o versículo 12, quando eu estava com eles, e no caso ele ainda está, mas está falando porque logo mais está partindo, guardava-os em teu nome que me deste, e protegi-os. Essa aqui deve servir de uma lição para nós. E é a questão de que Jesus diz: eu guardava-os e protegi-os. Nós precisamos disto. Nós precisamos de sermos guardados por Ele e protegidos daquilo que naturalmente sai do nosso coração. A verdade é que sim. O que é que aconteceria
mesmo com os salvos, se o Senhor não os guardasse. Sairia do caminho, não é? A gente estaria perdido, nos desviaríamos como Judas fez, correndo atrás de lucro, atrás dos nossos próprios caminhos, sejam quais fossem, isentos, separados do Senhor. Mas aí, ele não parou aí, né? Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste e os protegi, e nenhum deles se perdeu. Mas ele não parou aí. Né? Alguns usam a perdição de Judas para dizer que Judas foi um salvo que é um exemplo de um salvo que se perdeu. Nada é mais longe da verdade. Vamos olhar estas palavras de Jesus, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Nunca um filho de Deus se perde. Se perdesse, nós viveríamos uma vida muito assim, não é? Numa hora a gente acharia que a gente está bem, noutra hora derrotados. Pense, por exemplo, nas palavras de Jesus em João capítulo 6. Isso aqui é 2 anos ou mais antes de onde estamos aqui em João 17. O fato é que Jesus sempre sabia quem era Judas. Versículo 64 de João 6 diz, contudo, há descrentes entre vós, pois já Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Judas não foi nenhuma surpresa para Jesus, não. Judas se perdeu porque o Senhor não podia guardá-lo? Que Deus fraco seria este? Né? Claro que não. O resto do versículo explica, dizendo para que se cumprisse a Escritura. Eu não vou dizer que não tem alguma coisa difícil aqui, mas vamos ver se a gente desenrola isso um pouco. Quando a Escritura diz para que se cumprisse a Escritura, você deveria entender isto nestes termos. Em outras palavras, foi o plano de Deus. Em outras palavras, foi o plano de Deus. E você encontra esse termo para que se cumprisse a Escritura muitas e muitas vezes na Bíblia. Tem alguma coisa que Deus planejou que Ele não possa cumprir? Não tem. Né? Absolutamente não. Mas ao mesmo tempo, você precisa compreender que Judas não foi obrigado a fazer algo que ele não queria fazer. Ele simplesmente foi entregue a fazer aquilo que ele, como pecador, ímpio, não regenerado, queria fazer. Talvez uns 10 anos atrás, o meu filho Kendall, o mais velho, completou anos agora há poucos dias atrás, ele fez essa ilustração que eu achei que eu nunca me esqueci e espero que você não esqueça também.
Se tem uma mosca aqui, tá? E uma barra de ouro aqui, e fazes aqui, a mosca vai para onde? Hein? A mosca passa por cima da barra de ouro e vai para as fezes. Por quê? É a natureza da mosca. Ela vai para o que quer. E semelhantemente, o ímpio, o pecador, ele deixado para a sua própria vontade, vai para aquilo que ele quer, e foi isso que Judas fez. Cumpriu as escrituras, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Judas não foi uma questão de ser obrigado a fazer uma coisa que ele não quisesse. Ele fez aquilo que ele, como ímpio, desejava. Muito importante essas palavras. Jesus continua dizendo, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. O que é o resultado desta nova vida em Cristo? É ter o gozo do Senhor. É ter o gozo do Senhor, mesmo no meio das tribulações que esta vida nos traz. Jesus disse, nesse mundo passais aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Essa certeza de estar em Cristo é que nos fortalece. Então, passando para o versículo 14, então, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Nesta oração de Jesus, nós vemos a importância da palavra. No versículo 8, ele disse, eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. A palavra é importante. Aqui ele está falando da palavra mais uma vez, e no versículo 17, mais adiante, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra é muito importante na oração de Jesus aqui. Ele diz, e o mundo os odiou. O resultado natural de uma pessoa receber a palavra de Deus e estar confiante na sua palavra é o ódio do mundo. Me lembrei aqui um momento de um exemplo disto. Se não me engano, o nome da mulher Simone Quaresma, que escreveu um livro sobre a disciplina de filhos, e um juiz lá no sul, acho que foi Rio de Janeiro, se não me engano, proibiu este livro. Proibiu uma expressão do ódio do mundo, pelo que a palavra de Deus diz. No final de contas, esse juiz fez um ódio para com as crianças, não querendo que os pais não soubessem a verdade sobre... O fato é que Deus disciplina todos os filhos dele, Hebreus 12 diz, açoita a todo filho que recebe, diz, é uma prova de ser filho, é receber a disciplina, a correção do Senhor.
É a falta de amor que leva a não corrigir o filho quando está errado, disciplinando. O mundo os odiou porque eles nesse caso, os meus discípulos não são do mundo como também eu não sou. Então, por que o mundo os odeia? Salvos por Cristo, a nossa vida é nova e contrária ao sistema do mundo. Alguns deste mundo acham que nós estamos errados em estar reunidos como estamos, porque devia estar trabalhando. Os valores deles são diferentes do que os nossos. Cristo entrou e transformou as nossas vidas de forma que nós cultuamos a Ele, nós ouvimos a Sua palavra e nos dispomos a obedecê-la. Nós amamos ao nosso Criador, ao passo que os filhos do diabo são egoístas, só vivem para agradar a si mesmo, como inimigos de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz: adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Isso na nova versão transformadora. É impossível, em outras palavras, ser amigo do mundo, vivendo os seus valores e ser amigo de Deus também. Se neste mundo, e no caso, aqui não está falando de mundo em termos do globo, não. Está falando do sistema que é inimigo de Deus, os valores que eles têm. Se esse lugar é um lugar difícil para os filhos de Deus, então a solução do Senhor seria tirá-los daqui. Olha o versículo 15. Não peço que os tires do mundo. Se Ele nos deixar aqui, e esse mundo é hostil para nós, Ele nos deixou aqui para o quê? Ele nos deixou aqui numa missão, não é? Ser instrumentos dele para levar o Evangelho aos perdidos. Levar em palavras, sim, mas vivendo o Evangelho também. Aquela transformação de vida que Cristo faz. Então ele diz: Pai, eu não estou pedindo que o Senhor os tire daqui. Eu estou pedindo que o Senhor os guarde do mal. Que o Senhor os guarde do mal. Realmente, isto foi onde nós começamos, no versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Aí ele diz o quê? Guarda-os em teu nome. Ele continua dizendo: guarde-os, cuide deles. Você me confiou estes, eu tenho cuidado, eu tenho guardado. E agora eu estou voltando para estar contigo. É um lugar perigoso. Precisam que o Senhor os guarde. Você precisa que o Senhor te guarde também?
Em Lucas capítulo 22, nós encontramos lá Jesus anunciando que um dos 12 vai traí-lo. E logo depois disto, 2 versículos depois, muito pouco tempo depois, diz: então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles que o estava para fazer isto. Mas, veja o versículo 24, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Jesus diz: um de vocês vai me trair. Eles discutem quem seria este que faria isto, para logo entrar lá em discussão qual de nós é o maior, o mais importante. Totalmente desligado daquilo que Jesus está dizendo que vai acontecer, indiferente para a pessoa dele. E logo depois disto, ainda em Lucas capítulo 22, nós vemos estas palavras no versículo 33. Nós acabamos de ler o 24, agora pulamos para o 31. Simão, Simão, no caso Pedro, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E no caso vos aqui, vos no original é plural, não é só Pedro não. Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Eu, porém, fiz o quê? Roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Nós precisamos da oração do Senhor, a intercessão do Senhor a nosso favor. Precisamos. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, no caso Pedro, porém respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Obrigado, Senhor. Eu preciso que o Senhor ore por mim. Essa é a reação de Pedro. Ele está essencialmente dizendo: Senhor, não precisa não. Eu já estou pronto a ir para a cadeia ou até morrer para o Senhor. Por verdade? Mais tarde, sim. Mas agora não. Mas Jesus me disse: afirmo-te, Pedro, que hoje, não depois de muito tempo, vai esfriar o amor, mas hoje, 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Diante do fracasso de Pedro, negando assim, a fé de Pedro poderia facilmente vacilar ou fracassar, não é? Depois de viver e andar com Jesus por 3 anos, qual era a condição de Pedro? Será que você precisa da oração, da intercessão do Senhor? Você precisa que Ele guarde o seu coração do mal? Logo ao ser salvo pela fé em Cristo, creio que o Senhor primeiramente nos santifica dos atos pecaminosos, talvez livrando dos vícios, do sexo fora do casamento, da mentira, do roubo. Mas depois Ele nos vem confrontando com os pecados interiores.
a soberba, a ira, a cobiça, pensamentos errados sobre a pessoa de Deus. Nós, na verdade, mesmo no momento que Cristo nos salva, nós somos muito, muito mais pecadores do que imaginamos. E Ele vai aos poucos revelando isto, nos santificando. Eles não são do mundo como também eu não sou. Enfatizando isto, Jesus estabelece isto como sendo verdade. Porque não somos do mundo? Nós não somos do mundo porque Ele nos escolheu para sermos dele. A escolha inicialmente não foi nossa, foi dele. Nós não o escolheríamos para ser o nosso Senhor por causa do amor ao pecado. Quando Jesus diz aqui, como também eu não sou, Ele está dizendo, eu também não sou do mundo. Por isso Ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você deseja ser santificado? Jesus deseja que os seus sejam santos. Aqui nós temos um pedido que Ele faz, né? Antes Ele pediu, guarda-os do mal. Aqui Ele diz, santifica-os. E, no final de contas, dá na mesma coisa, não é? Guardá-los é santificá-los. Eu tenho dito diversas vezes que pessoas chegam até a cultuar os santos do passado, porém odeiam quem vive uma vida santa. Parece uma contradição, mas é tão verdade. E por que é isto? Porque amam o seu pecado e por isso odeiam a luz. Lá atrás, muitos anos atrás, tá certo. A gente deixa até de adorar o Deus que transformou aquela vida, para adorar os santos. Cabe então a perguntar se Jesus aqui ora pela santificação dos seus, como é que essa santificação vem? E Ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que nos vem por natureza é a mentira, é o engano. Ele está dizendo aqui, então, separe-os do pecado, separe-os do mundo. Você ama a verdade? Segundo Tessalonicenses capítulo 2, diz dos salvos que estes acolheram amor à verdade. Ao passo que o que nos vem natural é amar a mentira, amar o engano. Você ama a verdade, está crescendo no amor à verdade, está proclamando a verdade. O Senhor separa os seus deste mundo.
1 João 2, 15 a 17 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Você vive para o que é eterno ou está vivendo meramente para o que passa? Ó Pai, muito obrigado por Tua Santa Palavra. Nos guarde do mal, nos santifique por meio da Tua Palavra. Nós temos meditado neste texto aqui, nesta manhã. Nós temos visto quão abençoados nós somos pela oração de Jesus, que nos avisa quanto ao mundo em que nós vivemos, que é um mundo perigoso, um mundo que facilmente nos atrai e nos afasta do Senhor. Ó Pai, nos santifique, nos una contigo mesmo, que nós possamos ser a luz que o Senhor nos deixou para sermos aqui neste mundo, tanto na proclamação do Teu Evangelho, como na transformação de vida que nós vivemos, sim, primeiramente nos nossos lares, mas no trabalho, na nossa vizinhança, toda a nossa vida seja transformada pelo Senhor. E assim nós suplicamos no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.